Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Construindo Conhecimento. Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e no vídeo de hoje vamos tratar de propriedades da radiciação. A primeira propriedade diz que qualquer raiz de zero é igual a zero. Então temos aqui uma raiz de índice n de zero que é igual a zero. Isto porque zero elevado a qualquer número também resulta em zero. Ou seja, zero ao quadrado é a mesma coisa que zero vezes zero, que é igual a zero. Então, a raiz de índice 2, ou seja, raiz quadrada de zero, é igual a zero. Zero elevado à quarta potência é igual a zero vezes zero vezes zero vezes zero. Zero vezes zero é zero. Vezes zero é zero. Vezes zero é zero. Então temos que a raiz de índice 4 de zero é igual a zero. Então veja bem, independente aqui do valor do índice, do n, a raiz de zero é sempre zero. A propriedade 2, temos que qualquer raiz de 1 é igual a 1. Isso significa o seguinte, que independente que o valor do índice da raiz, o resultado será 1. Ou seja, 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1. O resultado é 1. Então, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. 1 elevado a 6 é igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 multiplicado 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado é 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Ou seja, a raiz de índice 6 de 1 também é 1. Ou seja, independente aqui do índice, a raiz de 1 é sempre 1. A terceira propriedade diz o seguinte: a raiz de índice b de x elevado a a é igual a x a dividido por b. Observe que o valor de a vai para o numerador e o índice vai para o denominador. Então, um exemplo aqui, ó, raiz de 2 elevado a 6, raiz quadrada. Então, temos aqui, ó, 2, eu vou escrever, e o 6 vem aqui para o numerador, e o 2, que é o índice, vai para o denominador. Então, agora continuando, eu tenho 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 6 é igual a 8. Na propriedade 4, temos aqui uma raiz n de produto, temos aqui A multiplicado por B, que é a mesma coisa que o produto de raízes de índice n. Observe que o índice precisa ser o mesmo. Ou seja, a raiz n de A vezes B é a mesma coisa que a raiz n de A vezes a raiz n de B. Na prática, podemos ter o seguinte: raiz de 36 vezes 4.
raiz quadrada, viu? Porque quando não aparece nada aqui é porque é quadrada. Então temos aqui como se fosse o A, o 36, e o B é o 4. É a mesma coisa que raiz de 36 vezes a raiz de 4. A raiz de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36. Vezes a raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, temos como resultado 6 vezes 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Aqui, se fôssemos resolver essa raiz diretamente, teríamos raiz de 36 vezes 4. 36 vezes 4 é quanto? 36 vezes 4. 4 vezes 6 é igual a 24. Coloco o 4, vai o 2. 3 vezes 4 é igual a 12. Com 2, 14. Ou seja, 36 vezes 4 é igual a 144. Então, teríamos aqui uma raiz de 144, que é igual a 12. Por que é igual a 12? Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Então, podemos resolver de maneira direta, mas podemos também resolver de maneira separada. Na propriedade 5, temos aqui a raiz da divisão de índice n, que é a mesma coisa da divisão das raízes, mas observe que o índice precisa ser o mesmo, ou seja, índice n. Na prática, podemos fazer aqui o seguinte: raiz de 81 dividido por 4. Podemos resolver uma questão como essa da seguinte forma. Observe que aqui não tem nada porque o índice é 2. Então, é a mesma coisa que raiz quadrada de 81 dividido pela raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Dividido por raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, temos como resultado que a raiz quadrada de 81 quartos é 9 meios. Na propriedade f, temos aqui raiz de raiz. Nessa propriedade, podemos resolver da seguinte forma: multiplicando os índices. Por exemplo, raiz de índice n da raiz de índice m de a é a mesma coisa que raiz de a, e aí a gente multiplica os índices n vezes m. Exemplo, raiz de índice 3 de raiz de índice 4 do número 2 é a mesma coisa que a raiz de 3 vezes 4, eu multiplico os índices, 3 vezes 4, de 2, que é a mesma coisa que raiz 3 vezes 4, 12 de 2. Então, esse é o resultado. A gente precisa somente multiplicar aqui os índices. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha aprendido e gostado da aula. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.